Olá pessoal, eu sou aluno do curso de Engenharia Ambiental e Sanitária do campus UFRA Capanema. Bom, o nosso projeto é uma estação de monitoramento da qualidade do ar. Aqui nós temos o nosso projeto já pronto, com todos os componentes já presentes que são necessários para compor a estação de monitoramento, já estão todas presentes aqui no nosso projeto, no SketchUp, que nós fizemos primeiramente dando início no AutoCAD. Lá nós fizemos as nossas plantas e também importamos a planta do NanoCAD para o SketchUp e assim conseguimos levantar as paredes. Nós, nós fizemos todo o modelo em 3D, colocamos os materiais que eram necessários, fizemos aqui as calçadas, colocamos portes, árvores que tem e que são necessários para manter o projeto fiel. Bom, falando mais a fundo sobre o nosso projeto, é necessário para essa última etapa nós fazemos cortes, nós fazemos gravações e assim jogar para o layout, certo? Então, como funciona? Primeiramente, nós vamos ter que procurar aqui as nossas cenas. Aqui eu já tenho as minhas cenas prontas, mas para quem não tem é fácil de fazer. Ela vai estar aqui escondida. Você vem aqui nessa seta, clica e ela vai aparecer. Para gravar uma cena nova, é só você clicar no mais que ele vai adicionar uma nova cena. Bom, aqui nós temos as nossas cenas, que são a perspectiva, que é essa. Nós temos a vista superior, nós temos a vista frontal, a lateral direita, a posterior, a lateral esquerda e também nós temos o nosso corte transversal e o corte longitudinal. Bom, falando um pouco mais sobre esses cortes, aqui nós temos uma base que o SketchUp já nos dá, que nós podemos basear. Se eu quiser ver o corte frontal, basta clicar aqui, que ele já vai me dar a vista frontal. Ou se eu quiser fazer o lateral direita, ele também clicando já vai me dar o lateral direito. Como eu estava na perspectiva, aqui eu já tenho uma cena pronta da perspectiva, como vocês podem ver. Mas para criar uma cena, como eu falei, é muito fácil. É só você clicar no mais, automaticamente ele já vai adicionar uma nova cena, como nós podemos ver aqui, ele colocou uma cena 14. Então você pode fazer a cena que você quiser. Vamos supor, se eu quiser fazer um corte frontal, eu clico na opção frontal e eu vou pegar aqui o meu objeto de cortar, que é um plano de seção. Esse plano de seção você pode cortar em vários ângulos, você só tem que colocar aí no que você quer cortar. Como eu quero cortar ele na vista frontal, eu vou adicionar ele aqui. Assim que ele adicionar, ele vai me colocar o nome da seção. Vou colocar aqui corte, teste, dar enter e salvar. Bom, aqui como nós podemos ver, nós podemos cortar em vários ângulos, certo? Mas como eu coloquei no frontal, ele me dá a opção já para cortar aqui no frontal. Então eu vou selecionar o corte que eu quero fazer. Selecionei, vou pegar aqui o mover, e assim que eu pegar o mover, é só colocar até onde eu quero o corte. Se eu quiser cortar só o início da parede, ou se eu quiser fazer um corte transversal, que é um corte no meio, é só vir aqui e cortar. Como nós podemos ver, o corte já foi feito. Só que, como eu quero deixar uma vista bonita, certo? Então eu venho aqui e vou tirar a seleção para exibir o plano de seção. Pronto, consegui esconder o plano de seção. Aqui eu tenho que deixar para passar para o layout, né? Como nós temos também que fazer a próxima etapa, que é passar para o layout, nós não vamos deixar em 3D, certo? Você vem aqui em câmera e você tem aqui a projeção paralela, que você vai deixar em 2D. Como nós podemos ver aqui, ó, está em 2D e mostrando os equipamentos que tem por dentro. Claro que alguns foram cortados, certo? Mas aqui, como nós podemos ver, nós temos várias vistas e nós podemos fazer cortes de vários jeitos. E para salvar a cena, é só clicar em atualizar. Clica com o botão direito em cima da cena e atualiza. Você pode também renomear aqui. Clicando com o botão direito, você vai renomear, colocar corte teste, coloquei antes. E agora nós temos aqui nosso corte teste. Atualizei, bom,
Clicando na perspectiva, ela vai voltar para o início da cena que foi gravada, certo? E para o corte teste. Mas você pode me perguntar assim, eu não quero que fique tudo branco aqui atrás, eu quero algo. Então aqui eu já deixei já no plano tudo branco que é passar para o layout, certo? Mas se eu quiser colocar um céu ou solo, é só eu clicar aqui. Posso mudar a cor também, aqui tem várias cores. Colocar o céu, posso mudar a cor do solo, cor do fundo, tudo você pode mudar, certo? Eu prefiro deixar tudo tudo branco para mim ficar algo mais bonito e mais coerente de se ver. E nós também temos como ver a planta baixa. Aqui, como nós podemos ver, nós temos como fazer dentro do layout já uma planta baixa ou uma planta de cobertura. Ele nos dá bastante ferramentas, na verdade, para fazer várias coisas. E assim a gente conseguiu produzir as nossas vistas com cortes e sem cortes. E também conseguimos adicionar etiquetas, conseguimos adicionar novas, novas cenas, como eu mostrei. E também nós podemos mudar o fundo, mudar o solo. Nós podemos fazer isso da forma que a gente quiser ou que o projeto pedir, certo? Porque também depende muito do que o seu projeto é e de como você pretende mostrar ele. Olá a todos. Dando continuidade ao que o Lucas já falou sobre o SketchUp, especificamente no que diz respeito à criação de cenas e aos cortes transversais para a visualização interna dos projetos, vamos agora dar um passo adiante e explorar o SketchUp Layout. O Layout, ele é uma ferramenta indispensável que transforma essas modelagens, né, em documentos 2D profissionais, detalhados e prontos para apresentações ou até mesmo impressão. E é aqui que a visão tridimensional se traduz em plantas, cortes, elevações e pranchas de apresentação que comunicam seu projeto de forma clara e eficaz. Uma das maiores vantagens de você usar o layout é a sua integração perfeita com o SketchUp. Lembra daquelas cenas que o Lucas ensinou a criar? Elas são as bases para o seu trabalho no layout. Cada cena que você configura no SketchUp pode ser importada com uma vista separada no layout. Isso significa que, se você precisar de uma planta baixa, uma elevação frontal ou um corte específico, basta ter a cena correspondente no SketchUp. E se você fizer uma alteração no seu modelo 3D do SketchUp, o layout permite que você atualize todas as vistas automaticamente, economizando um tempo precioso e garantindo a consistência do seu projeto. Para ilustrar a eficiência e o poder do SketchUp Layout, vamos analisar o nosso projeto de estação de monitoramento da qualidade do ar, que já está completamente documentado aqui. Como o Lucas já nos mostrou a criação de cenas e cortes no SketchUp, vamos ver como essas cenas se transformam em documentos profissionais e detalhados no layout. Aqui a gente tem a visão geral do projeto, que essa aqui é a capa, e a gente começa com a capa do nosso projeto arquitetônico. Aqui, o layout ele nos permite apresentar uma visão geral impactante do projeto 3D, juntamente com o selo de informação que identifica o trabalho, o curso, a data e os projetistas. Esta é a capa e é a porta de entrada para a documentação completa, mostrando a capacidade de layout de integrar elementos visuais e textuais de forma profissional. Aqui nesse documento nós temos a capa, certo? Que eu já mostrei. Temos a planta de situação, temos a planta de locação. Aqui a gente tem a planta baixa, temos a planta de cobertura. E aqui já entra a parte do SketchUp, que toda essa planta ela foi retirada do AutoCAD. No caso, ela foi criada no AutoCAD e passada para o SketchUp para poder criar as imagens, né? O documento em 3D, certo? Temos a vista frontal, aqui tem a vista da lateral, a vista superior e também a lateral esquerda. Agora, indo para a parte das cenas que a gente vai transferir a partir do SketchUp para cá,
É importante que vocês tenham prestado atenção no que o Lucas ensinou sobre os cortes. Por quê? Porque o que você acabar cortando lá e criando a cena vai ficar mais organizado e do jeito certo para você passar para cá, certo? Então, bem aqui no cantinho você vai ter o nome arquivo. Quando você clicar nele, vai aparecer o nome inserir e aí você insere o arquivo do SketchUp e passa para cá, certo? Nisso, ele vai criar, né? No caso, ele vai trazer aquele projeto para cá e aí você vai poder criar a cena que você quer. Quando a gente aperta no mouse do lado direito, em cima da imagem, bem embaixo vai aparecer o nome cenas. Lá embaixo, quando você clica no nome cenas, aparece todas as cenas que foram criadas lá no SketchUp. Por exemplo, vou colocar aqui a parte de perspectiva, que é a mesma que está lá na capa. Quando você coloca essa cena, ele vai mudar, entendeu? Assim como ocorreu aqui, ok? E tudo isso ele foi feito em todas essas páginas, né? Essas folhas, certo? Facilita muito aqui no layout é que você pode copiar essa imagem e colar. E assim você pode estar trocando as cenas, como aqui, por exemplo. Eu vou pegar, eu copiei a imagem e aí eu vou colar. Quando eu colar, eu vou fazer exatamente a mesma coisa que eu fiz na primeira, que eu vou vir em cenas. Depois que eu vir em cenas, eu vou escolher qual cena eu quero, certo? Vou colocar qualquer uma aqui para poder mostrar para vocês como ele vai acabar trocando, certo? Como vocês podem ver, aqui está. Para a gente criar esse carimbo aqui, a gente procurou imagens no Google e enfim, e o que a gente achou mais interessante, a gente trouxe, né, e tentou desenhar o mais parecido possível para poder ficar igual. A gente procurou inspirações e fez exatamente esse carimbo aqui. E para fazer ele, a gente utilizou o lápis para poder desenhar todo o quadrado, todas as linhas e todas as coisas. E também esse azinho aqui para poder colocar todo o texto. Aqui do lado, quando a gente aperta nesse A, aparece todas as funções, né, dos estilos de texto. Aqui a gente tem as letras que a gente quer, a gente tem o formato que a gente quer, se a gente quer ele normal, se a gente quer negrito, se a gente quer itálico ou negrito itálico. E aqui também tem todos os tamanhos que a gente vai querer, certo? Para fazer esses daqui, também foi basicamente a mesma coisa. A única diferença aqui foi o círculo que a gente usou exatamente o círculo para poder fazer ele, entendeu? Aqui a gente pode colocar e aí escolher o tamanho que a gente quer. Dentro do círculo, a gente pode escrever o número que a gente quer, ou qualquer outra coisa. E também em cima a gente pode escrever. A gente coloca o círculo e coloca a linha, certo? Eu vou fazer uma demonstração aqui para poder mostrar para vocês um pouquinho de como é. A gente pode colocar o círculo bem aqui, desse tamanho, tá bom. Aí bem aqui, quando a gente vem aqui com a linha. E aí ele vai marcar o centro, né? O lugar que vai ficar no meio ali para não ficar torto. Que é quando ficar esse verdinho. Se a gente vir para baixo, fica vermelho. Bem aqui é o centro. Aí a gente vem e arrasta e escolhe o tamanho que a gente quer. Ok? E aí é basicamente isso. Aqui a gente colocou o número, em cima colocou o nome, embaixo colocou a escala. E é basicamente isso, certo? Então, esse foi o nosso projeto final, utilizando o layout e todas as ferramentas possíveis que ele pode nos propor. E eu espero que tenha ficado claro o suficiente. Muito obrigada.